Glória a Deus. Só na igreja com a paz do Senhor, amados. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Abra as suas Bíblias do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1. Quero louvar e agradecer a Deus por mais uma oportunidade, ao pastor pela confiança, poder ministrar no culto de ensino a palavra do nosso Deus. Aleluia. Texto bíblico de João 12, 13, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Podem se aceitar? O tema desta terça-feira de hoje é sobre paternidade. Quero falar com vocês sobre este nome, sobre este tema. Em Cristo somos feitos filhos de Deus. Glória a Deus, aleluia por isso. Mas paternidade, estudando sobre esse assunto, eu vi quanto ele é realmente profundo, quanto ele é interessante e abrangente, como a palavra de Deus é, né? Quanto mais nós estudamos, nós vamos conhecendo e ela vai sendo guiando, as maravilhas de Deus vai sendo guiando sobre nós. Assim, esse tema também, muito interessante. E muito se esclarecerá nesses dias a respeito desse tema. Espero que todos participem e estejam presentes às terças. Paternidade se refere também à origem, criação. Paternidade se trata também de responsabilidades, liderança e compromisso. Paternidade traz compromisso com aquilo que você criou, com aquilo que você trouxe. E aí também impressão de uma identidade, também diz respeito à paternidade. Albert Cristo Ribeiro, filho de Pedro Pemirando Ribeiro, Josefina Sassi Ribeiro. Então, paternidade de pais, né, trazem uma identidade, identifica filho de pai, filho da mãe, data de nascimento, nascimento do local, isso traz referência também. E como pai temos a responsabilidade de criar e educar os nossos filhos. E entenda que, sendo bons pais ou não, nós sempre seremos referência para os nossos filhos. Eles sempre estarão olhando os nossos exemplos, como agimos. O que eles entenderem a respeito de Deus dependerá muito de como você os tratar. A primeira referência de Deus na vida da criança são os pais. Referência de amor, caráter, escolhas. Você é referência para os seus filhos. Quem é pai? Amém. Poucos pais hoje, mas muitos ainda serão. Amém? E poucos pais, mas muitos serão. Glória a Deus. Pai é aquele que gera junto à sua companheira filhos, filhas. Assim também entendemos que o nosso Deus é nosso Pai em Cristo Jesus, o qual Ele nos tornou em Cristo Jesus os seus filhos. Então temos esta visão hoje. No Novo Testamento, Cristo imprime esta visão de que Deus também é Pai, de que Ele está conosco todos os dias, que Ele é nosso companheiro e que podemos encontrá-lo todas as vezes que nos ajoelhamos, todas as vezes que o buscamos, nós o encontramos, porque Ele é nosso Pai, Ele é nosso companheiro, Ele é nosso Deus, nosso amigo, fortaleza. Amém? Mas no Velho Testamento não havia essa visão. No Velho Testamento, quando nós lemos, Deus é chamado de uma maneira um pouco mais genérica. As pessoas não tinham Deus como seu pai pessoal. Deus era o pai da nação de Israel. Deus era o criador de todas as coisas. Mas não tinha essa visão que Cristo imprimiu em nós, de algo muito pessoal e muito íntimo. Então a referência que havia eram os pais, geralmente. Todos buscavam nos seus pais, todos buscavam na sua geração, aqueles irmãos mais velhos, as referências para as suas vidas. Jesus trouxe essa visão pessoal para nós. Então a
referência no Velho Testamento que o filho tinha, era o exemplo maior, era o seu pai. Lá na frente, com relação àqueles que não tiveram pais, ou não têm pai por circunstância, nós vamos estar falando sobre isso. Mas a referência sempre é que o pai é a referência do filho. Quando criança, eu gosto de falar isso, né? Quando eles estão pequenininhos ainda, seus 5, 6 anos, eles olham para nós com aqueles olhos, né? Buscando em nós, né? Confiando em nós, acreditando em nós. Em nós não há mentira para uma criança. Se nós falamos, eles acreditam. Amém? Porque eles confiam em nós. Então, a maneira como eles olham é a maneira que eu quero falar com vocês hoje. Quero usar o exemplo aqui, a respeito de alguém que observou a vida do seu pai e trouxe para a sua vida. Em Gênesis, se você trouxe a sua Bíblia, abra em Gênesis 39. Depois você vai, deixa marcado com o dedo, com a caneta. Nós faremos referência durante quase toda a mensagem nesse texto de Gênesis 39, capítulo 1. E José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Então, José é vendido pelos seus irmãos, que tinham colocado ele numa cisterna. Aí os ismaelitas pegaram e os vendeu como escravo aos ismaelitas, e chegando no Egito, para Potifar o compra. Ele tinha apenas 17 anos. É uma criança ou é um homem de 17 anos? É difícil. 15, 16, 17 anos, né? Aí você fala assim, você é muito jovem para isso. Aí vai em outro lugar, vai em outra roda, você é muito velho para estar aqui. Não é verdade? Não acontece às vezes isso? 15, 16, 17 anos, daí em algum lugar você é grande, você não pode ficar aqui não. Aqui é só as crianças. Aí você vai para lá, os adultos falam assim, você é criança, você não pode ficar aqui não. Né? Não é diferente. Mas com 17 anos, já tem um entendimento a respeito do certo e errado, não é verdade? Sim. Tem discernimento do que está acontecendo. Tem entendimento do perigoso, do que não é. Então José chega nessa situação, 17 anos. Não era um homem ainda, mas também já não era uma criança. Mas já tiveram experiências na sua vida para ter discernimento do que estava acontecendo, da onde ele estava sendo inserido, qual era a realidade ali que ele estava chegando. Ele poderia ter se revoltado, ele poderia ter se vitimizado, revoltado. Eu não aceito, eu não quero, eu não faço, eu sou filho de José, eu sou filho de Jacó, eu sou caçula, eu podia estar em lugar melhor, eu não aceito isso. Ou ele poderia ser vitimizado ainda, né? Eu sou um coitadinho, que pena de mim, porque eu não podia, eu não merecia, eu não queria isso. Não, ele assumiu, ele aceitou, embora não concorde, mas aceita a realidade que lhe está imposta e decide tomar atitudes, ou seja, decide viver com uma postura, aquilo que lhe foi ensinado pelos seus pais, para que assim ele vivesse ali. No segundo versículo 2 diz assim: e o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Que homem próspero na casa do seu senhor egípcio. Parece algo aqui, né? Que não há concordância na frase. Assim, mas a palavra de Deus diz que ele era homem próspero. Foi vendido, ou seja, era um escravo, e mesmo assim, escravo, a Bíblia diz que ele era homem próspero. Às vezes as coisas ao nosso redor, circunstâncias, que coloca em nós situações nas quais nós nos sentimos presos, nos sentimos sem saída, nos sentimos não como escravos, ou até mesmo como escravos mesmo, né, presos a uma situação, a circunstâncias, não conseguimos resolver, e achamos que não estamos prosperando, tudo que eu planejei não acontece, eu planejei, não está virando, não está acontecendo, não está indo para o caminho que eu esperava, e a gente acha que poder
pode estar acontecendo alguma coisa e às vezes desanimamos, mas olha, Deus ele vê de uma ótica diferente da nossa. Amém. Deus trabalha com um propósito, não com a proposta. A proposta para José ali era difícil. A proposta para José ali era de escravidão, de humilhação. Mas o propósito de Deus com a vida dele Aleluia. havia propósito ali. Então, às vezes, as circunstâncias na sua vida, que você não entende, que você não compreende, e que você não quer estar ali. Mas se você entende quem é Deus na sua vida, quem é Senhor sobre a tua vida, você entende que pode haver lá um propósito nisso tudo. E o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. Então, Deus olha de uma maneira diferente para isso. Porque o propósito de Deus está prevalecendo. Trabalhando como escravo, na casa de Potifar. Mas Deus estava com ele. E ele era próximo, diz a palavra de Deus. E Deus estava com ele. E ele era próximo. Glória a Deus. Vendo José era jovem, ele chega como escravo hoje. Aqui nós começamos a entender como até em situações adversas Deus tem cuidado. Deus cuida de nós. Porque José era um moço jovem, 17. Provavelmente, acredito que ele era bem abençoado, porque ele veio de uma boa família. Devia ter educação, sabia ler, devia saber escrever, sabia se portar, ter postura. Então ele se diferencia dos demais escravos. Por isso o Potifar o compra. Os ricos não compravam qualquer escravo. Os ricos, aqueles que tinham poder aquisitivo, compravam os melhores escravos. E os escravos que não eram qualificados, aqueles iam para trabalhar em mina, gado, lavoura, mas os melhores qualificados, que soubesse ler, que soubesse escrever, tivesse postura, tivesse porte, esses iam fazer serviços administrativos, serviços domésticos. Aqui eu entendo que quando Deus é com você, até em período de escravidão, você está no melhor lugar onde o escravo possa estar. Aleluia. Amém? Aleluia. Escravo é escravo, mas ele está na casa de Deus. Amém? Ele está guardado, está protegido, está trabalhando. Amém. Verso 3. Vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos, e serviam-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Aleluia, Jesus. Olha como que Deus age, como que a graça do Senhor, a bênção, a graça de Deus que está sobre a sua vida, mesmo que você não esteja onde você desejava, mesmo que não seja dentro do seu propósito, Deus vai derramando sobre a tua vida de maneira que as pessoas que estão em sua volta vão sendo beneficiadas. Glória a Deus. Glória a Deus. Percebe-se que geralmente a história dos pais acompanha a vida dos filhos, ou se repete na vida dos filhos, né? Pais que estudam, investem em faculdade, formatura, pós-graduação, bons empregos, bons concursos, eles investem nos seus filhos, ensinam os seus filhos para que busquem esse caminho também, estudem, se formem, né? Boas profissões. Já os pais que se embriagam, se drogam, também influenciam os seus filhos. Pais que agridem as suas esposas influenciam os seus filhos. Filhos de pais violentos tendem a ser também violentos. Filhos de pais amorosos tendem a ser amorosos também. Então, como eu disse, a vida dos pais vai se refletindo na vida do filho. Eu estudando, achei algo que a gente estuda e às vezes a gente vê as maravilhas que Deus age e depois abre a mente e fala, é verdade, Senhor, estava aqui na tua palavra e eu não entendi. Aleluia.
Repete os filhos. José era filho de quem mesmo? Jacó. Conhecemos a história de Jacó. Jacó foi o homem que lutou com Deus e prevaleceu. Amém? Jacó também foi aquele que tomou a primogenitura do seu irmão, pegou sua esposa e fugiu. Né? Também isso. Glória a Deus. Mas ele quis se reconciliar com o seu irmão. E ele mandou cartas, ele combinou com o seu irmão de se encontrarem. Nisso, ele soube que o seu irmão vinha com 400 homens. O que Jacó faz? Ele começa a enviar presentes à frente. Presentes para o seu irmão. Ele manda a sua família, manda o gado. E isso vai abrandando o coração do seu irmão. Quando eles se encontram, eles se abraçam, eles se perdoam, eles se beijam, diz amém? Aquilo que era mágoa, aquilo que era dor, aquilo que era rancor, aquilo que era ódio, foi esquecido, foi perdoado. E eles se abraçam. Eu imagino esses dois irmãos, depois de tantos anos se encontrando, e o coração apertado, desejosos de estarem juntos, e um abraço que eles se deram, um abraço de um irmão, de alguém que você ama e do qual você tem saudade. E sabe quem estava ali olhando isso tudo? José. José estava olhando ali, olhando para o pai, sorrindo. Olha isso, que bom. Eles se perdoaram, eles voltaram a se amar, eles voltaram a ter comunhão. Amém? Isso ficou no coração de Jesus. Amém? Glória a Deus. E esse Jacó também foi aquele que trabalhou 7 anos para se casar com Raquel. Aí, quando ele completou 7 anos, seu sogro Labão falou: não posso casar a filha mais nova deixando a mais velha. Você pode levar ela ali e trabalhar mais 7 anos. Aí você fica com Raquel. Ele trabalhou 14 anos por amor a Raquel. Aí, fica fácil de entender, porque quando a esposa de Potifar o assedia, e chega a ele e pede para que ele se deite com ela, ele diz: não. Ele diz: como posso eu? Como posso eu trair a meu Deus? Porque o exemplo que ele trouxe da sua vida, do seu pai, era um homem que por 14 anos trabalhou por uma mulher, 14 anos ele se esforçou por um amor que ele tinha. Como agora desprezar tudo isso que ele vivenciou e simplesmente trair a Deus e aquilo que ele aprendeu? E deixou tudo que tinha nas mãos de José, de maneira que nada do que estava com ele, a não ser o pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José. Ele disse: deita-te comigo. Porém ele recusou. Ele disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra meu Deus? Aqui nós entendemos como foi fácil para ele, porque ele tinha aprendido com seu pai, ele tinha aprendido com a sua história, no decorrer da sua história, o quanto era valoroso o casamento, o quanto é precioso o casamento. E não posso pecar contra Deus, não posso pecar contra a história do meu pai, não posso. E olha como é a situação, né, irmãos? De escravo ele estava mordomo, agora usando vestes, de padrão, joias talvez, algumas ali, pessoas sujeitas à sua autoridade. Então agora que ele fala: estou tranquilo, estou bem,
como escravo, mas estou mandando aqui, tenho certa liberdade, estou tranquilo, estou bem. Aí vem a esposa de Potifar atrapalhar tudo que estava bom. Não é assim às vezes na vida? Nós achamos que estamos numa situação boa, achamos que estamos tranquilos, ficamos acomodados. Mas será que é o propósito de Deus ainda? Já foi alcançado? Será que estamos já segundo a vontade de Deus, no lugar onde Deus deseja mesmo? Ainda não. Para José ainda não. Deus ainda tinha planos. Deus queria levá-lo a algo ainda maior, ainda melhor. Aleluia. Aí entra essa mulher, aparentemente agora, era o momento de José desistir, né? Potifar chega, manda ele para a prisão, chegar na prisão e fala, me perdoa, senhor, agora acabou. Eu fui fiel, fui bonzinho, fui justo. Olha o que aconteceu comigo. Aí. Não é verdade? Não poderia, não daria razão para ele se ele falasse assim. Agora larga mão. Servi a Deus, fui obediente, fui honesto. Aí vem essa mentirosa aí, fala essas mentiras e me coloca na prisão. Vou abandonar a igreja, vou abandonar Deus, vou fazer outro caminho, porque não está bom não. Não poderia? A gente já ouviu isso? Será que nós ouvimos isso algumas vezes? Pessoas que, porque alguma coisa aconteceu, não conforme o plano dele, algum plano não deu certo, algo que ele achou, e desistiu. Mas se tivesse permanecido, e desistir do seu ministério, e se desistir da sua igreja, e desistir da sua família, e desistir da sua vida, você permanecer firme no Senhor. Se você permanecer firme no seu ministério, abraçar a sua família, falar, não é minha família, eu vou permanecer, eu vou lutar por ela. É meu ministério, é minha igreja, eu vou me envolver, eu vou fazer parte. Olha aqui, esse moço fez. Ele não desistiu. Ele não desistiu. Amém. Mesmo na prisão, quando ele foi obediente. Tão obediente que o moço colocou ele para administrar agora a prisão, é isso. Administra aí, moço. Eu conheço você, eu sei que é. Você tem sido bom lá em cima, lá, Potifar, governa aqui, arruma aqui, organiza para nós e tal. Beleza, vou fazer isso. Entenda uma coisa, meu amado. Quando a graça de Deus está sobre a sua vida, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, trabalhando com o nosso Senhor, e a sua graça está sobre nós, algo realmente muda. O seu semblante muda. O seu ambiente muda. O seu humor muda. E você começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. E as pessoas também começam a te enxergar de maneira diferente. Às vezes a gente que é um pouquinho feio fica até mais bonito. Cara, vai no pastor, está simpático, está bonitinho. Não é verdade? Né? Agora, às vezes aquilo que é feio fica bonito, aquele que parecia ser chato fica simpático, não é verdade? Por causa da graça de Deus, a graça de Deus transforma. Ela muda a nossa maneira de ver o mundo e muda a maneira do mundo nos ver. Aí que entra o cuidado, aí que entra a atenção. Tem um ditado que diz que todo prego que se destaca é martelado, é alvo. Né? Então entra o cuidado, porque agora você passa a ser alvo também do inimigo. Se você é referência, ele quer. Ele não quer que você prospere, ele não quer que o nome do Senhor seja glorificado através de você. Então o inimigo agora começa a tentar te derrubar, a tentar te distrair, começa a enviar distrações para ver se tira do caminho, a tentar, primeiro tenta fazer você desistir. Se você não desiste, ele tenta te desviar por atalhos que só vão te fazer se perder. Se não der, pelo menos ele vai tentar atrasar você de chegar ao propósito do Senhor tem separado. Estudando aqui, eu lembrei da primeira viagem que nós fizemos para Itacarambi, 8 horas a viagem. Aí nós saímos em 5 aqui, caminhonete. Nós não tínhamos saído de Minas, alguém inventou de parar no banheiro. Andamos mais algum pouquinho, alguém inventou de parar no outro posto e tomar um café. E nisso vai se distraindo, nisso você vai perdendo o foco. E uma viagem de 8 horas demorou 12 horas.
É isso. Aqui, aí já virou o dia, vamos parar, de repente está chegando, vamos parar para almoçar, aí para tomar um café, já chegou. Né? Como que se distrai? Isso é uma viagem, mas não é diferente. O inimigo, ele vê que você tem, né? Muitas vezes a gente não sabe, como José não sabia qual era o propósito de Deus, mas ele sabia que Deus era com ele, amém? Amém. E nós sabemos que Deus é conosco. Aleluia. Nós não sabemos aonde Deus está nos levando, qual é o caminho. Nós sabemos que o nosso lugar é o céu, mas aqui na terra, até onde nós vamos, nós não sabemos. Então o inimigo, ele fica te olhando, fica, está se destacando, está começando a trabalhar, olha aqui, está fazendo ministério, está levantando o ministério, está prosperando no ministério. Ele começa a fazer o quê? Enviar distrações, para te enviar distrações, para aquilo que possa tentar derrubar você, enfraquecer você, distrair você, para que você não alcance o que Deus tem preparado para você, irmão. Então não se distraia. Não permita que ele tire a sua atenção do que Deus tem para você. Aleluia. E mulher de Potifar era um projeto de queda, de morte. Mas José disse não. A Bíblia não diz que havia anjos guardando a José. A Bíblia não diz que o Espírito Santo o advertiu, ou que Deus falou com ele, como fala com Caim a respeito de Abel. Chega em Caim e fala: Caim, presta atenção. Para José, o Espírito Santo não falou, mas ele aprendeu através daquilo que a vida lhe foi ensinando. Amém? A não se distrair, a não se desviar, a permanecer no caminho, a ser fiel a Deus, porque Deus era com ele. Amém? A Bíblia não diz, só diz que Deus o prosperava. O que nós entendemos de mundo, a princípio vem dos nossos pais. O que os nossos filhos entendem de mundo, a propósito, a princípio vem, né, dos pais dos filhos. Meus filhos são palmeirenses, porque eu os ensinei a ser palmeirense. Infelizmente, alguns corintianos ensinam seus filhos a serem corintianos. Mas a Bíblia nos ajuda a ter entendimento, né, irmãos? Daquilo que é certo, daquilo que é errado, do que é caminho bom, do que é caminho ruim. Então, mas a visão vem a princípio, não vem do filho, vem do pai. Às vezes o filho começa palmeirense, mas depois ele cresce e fala: não, pai, eu vou escolher outro time, vou torcer para o Flamengo, vou torcer, ou esquece o futebol. Mas a princípio ele vem daquilo que ele recebe dos pais. Então, como eu disse, então o pai dele foi um homem que lutou com Deus, prevaleceu. Ele conhecia a história de como ele trabalhou com a sua esposa. Ele conhecia a história do seu pai com Raquel, a história do seu irmão, e tudo isso foi preparação daquilo que Deus iria fazer na vida dele. Das circunstâncias que viriam sobre a vida dele, preparando-o para resistir, preparando-o para prevalecer a vontade de Deus, o caminho do Senhor, e dizer não às tentações do inimigo. Mas alguém pode dizer: pastor, mas meus pais não eram crentes, eu sou o primeiro da minha família a me converter, então como que eu faço agora? Né? Abraão, que antecedeu a Jacó e a José, também não tinha. Seu pai era um homem que fazia imagens, escultura para vender. Mas começou a partir dele. Amém? Ele ouviu o chamado do Senhor. E ouviu e aceitou, e entendeu, cumpriu. Então agora José também teve uma proposta para ele. Ele poderia ter pecado, ele poderia ter desistido, mas ele lembrou. E você que não teve pai, ou você que não teve alguém cristão que o ensinasse, deve começar então a partir de você. De você hoje. Hoje cabe a nós decidirmos. Não importa quem foi o seu pai. Importa agora que tipo de pai você vai ser para os seus filhos. Que tipo de pai você vai ser para a sua família. Isso é que importa. Quem será você a partir de agora? José, como nós vimos, aprendeu através dos exemplos de vida do seu pai. Então agora você entende o que aconteceu com José quando ele está sentado, não no trono, mas numa cadeira de poder e autoridade.
E veem os seus irmãos ali, que se prostram diante dele, para buscar comida. Aqueles que haviam traído a sua confiança, aqueles que tinham jogado ele dentro de um poço, sem dó, sem arrependimento, o venderam como escravo. Agora estavam diante dele. Duas lembranças veio à mente de José, creio. Primeiro, seu sonho, os feixes se dobrando diante dele, quando os seus irmãos se prostram diante dele. E o segundo, ele lembra do exemplo do seu pai, ele lembra do abraço, do beijo e do perdão. Seu pai trocou com o seu tio ali, naquele momento. Aí ele diz aos seus irmãos: eu sou o José. Eu imagino o susto, aquela frio na espinha. Primeiro não creram, e depois, quando creram e entenderam o que estava acontecendo, demorou. Agora ele está Senhor sobre nós, ele pode até nos matar aqui. Mas José, entendendo e compreendendo agora tudo aquilo que aconteceu na sua vida, ele diz: não temam, não foi vocês que me venderam, foi Deus quem me enviou adiante de vós, para que hoje fosse o sustento da terra. José compreendeu o propósito. Quando ele vê os seus irmãos, ele lembra dos seus sonhos. Quando ele lembra do seu pai, ele entende o porquê de tudo aquilo, daquele momento, o propósito de Deus. Todas aquelas circunstâncias, todas aquelas situações, ele permanece fiel a Deus. Ele permanece obediente. O Senhor o coloca em posição de destaque. Agora ele cumpriria o propósito que o Senhor separou, o chamou para que cumprisse. Olha o padrão de entendimento desse jovem. Ele aqui está com 30 anos. Ele compreendeu aquilo que tinha acontecido, as circunstâncias porque as coisas aconteceram e o que estava acontecendo naquele momento. Por isso, quando o inimigo investe em destruir famílias, e ele tem investido isso nos últimos anos, muito, em destruir famílias, porque sem os pais, os filhos se perdem. Sem os pais se perde limite, se perde referência, sem a comunhão diária com os pais. Infelizmente, os filhos tendem a andar muito tempo sozinhos, sem uma referência de paterna, sem uma referência de orientação, sem um limite estabelecido pelo pai. Não que mãe não ponha, mas há uma autoridade, uma graça de autoridade sobre a vida do pai, a vida do filho. Então, quando Satanás faz isso, destruindo isso, tentando destruir as famílias, cabe então agora à igreja do Senhor fortalecer as famílias, guardar, ajudar, orientar as famílias para que essa ausência não venha a ser agravada, mas que possa ser minimizada essa falta de pai. Por isso os pastores, os líderes à disposição sempre para ajudar, orientar os filhos. Mas José era filho de Jacó, amém? Vendido aos 17, agora governando aos 30. Vimos como Jacó prosperava com as ovelhas do seu sogro, Nós vimos também, a Bíblia fala, desses 14 anos que ele trabalhou, o seu sogro prosperava, porque a bênção não estava sobre o sogro, estava sobre Jacó. Nós vimos que a bênção não estava em Potifar, estava sobre José. Aquela glória do Egito, aquela fartura do Egito, não foi nada mais, nada menos do que Deus na vida de José, não na vida de Faraó, mas porque José estava lá. Olha isso. Olha isso. Você entende o que você pode fazer na vida das pessoas? Você entende o quanto é significativa a sua vida? Quanto ela pode alcançar e abençoar tantas outras pessoas? Os erros que nós cometemos não devem ser passados para os nossos filhos. Como nós vimos, infelizmente, algumas situações, algumas tradições ou pecados que nós cometemos alcançam os nossos filhos. Mas nós devemos repreender isso em nome de Jesus. Nós, os pais, temos a obrigação de passar coisas boas para os nossos filhos.
passar palavras proféticas aos nossos filhos, palavras de bênçãos. Esse filho vai ser bênção, esse filho vai prosperar, ele não vai ser glorificado na vida dele. Amém? Deus vai agir, Deus vai operar na vida dele de maneira que ele vai viver bem, vai estudar, vai alcançar grandes lugares, vai alcançar lugares de honra para a glória de Deus, vai ter uma boa família, uma boa esposa, um bom marido, em nome de Jesus. Nós recomendamos, ensinamos também, o filho está dormindo, vai lá quando ele está dormindo, quem tem os filhos em casa ainda, põe as mãos, ore sobre eles, interceda por eles, profetiza sobre a vida deles, bênçãos do céu, bênçãos de Deus, prosperidade e paz. Você tem autoridade para isso. Você é sacerdote da sua casa. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso. Esse é o momento que você deve decidir, então. Quem é o pai do seu filho? Quem é o pai do seu filho? Que referência você tem dado? Você tem sido aos seus filhos? Diga aos pais aqui, Senhor. Seu filho está te observando. Seu filho está tomando referências, está aprendendo com você a respeito de caráter, a respeito de honestidade, de liderança. Quando uma criança, uma família recebe algum recado, a criança fala dos pais. Se os pais choram, a criança chora. Se os pais tremem de medo, a criança sente medo. Mas se os pais sorriem e se os pais transmitem paz, a criança sorri e se sente em paz. Porque os seus pais estão em paz. Os pais são referências. Aleluia. Quando você fala de Deus para o seu filho, você está ensinando, colocando na mente dele a respeito de Deus. Quando você se importa com o seu filho, você traz ele à escola dominical, os pequenininhos, para que ele venha cantar no domingo à noite aqui. Acho tão lindo, né? A alegria deles, olha. E pode ver, a criança está cantando aqui e está buscando os olhos do pai, para ver se alegre o pai está feliz, não é verdade? Porque você é referência para ele. Deixa ele vir cantar e você começa a chorar, ou faz cara feia. Ele vai parar de cantar, ele vai ficar preocupado, falar, o que aconteceu? Mas se você sorri, expressa alegria, ela canta ainda mais, ela se converte ainda mais. Se você traz seu filho na igreja, você está mostrando que Deus é importante para você. E está colocando na mente e no coração da criança que Deus é importante para ela também. Quando você vem aos cultos de terça, a escola bíblica, as pessoas talvez me criticam por eu falar demais a respeito da escola, porque, irmãos, eu amo a escola bíblica. Eu sei o que isso significa na vida dos meus filhos hoje. Mesmo meu filho não esteja aqui hoje, não esteja na presença do Senhor, não frequente a casa do Senhor. O testemunho, na fala dele, eu ainda ouço muito daquilo que ele aprendeu na escola dominical. Porque aquilo fica, de fato, a palavra de Deus fica no coração daquele cara. Muitos pais, por amor aos seus filhos, têm pena de acordar os seus filhos de manhã para vir na escola dominical. Se você amasse o seu filho, você faria essa escola dominical. Você despertaria ele, falaria com amor, alegraria o coração dele, e ele, se visse a alegria no seu coração de estar no domingo de manhã aqui, ele viria feliz. Agora, se você demonstra tristeza, dificuldade, pesar de estar na escola dominical, para ele vai ser pesado, para ele vai ser difícil. Se o culto de terça-feira, culto de ensino, você sai da sua casa, eu tenho que ir na igreja hoje, paciência, viu? Justo culto de ensino, pastor Glauber, pastor pegando ainda, não é verdade? Aí teu filho, você acha que teu filho vai vir com a mesma alegria e disposição? Eles tinham de chegar aqui, não falo dos pequenininhos, tá, gente? Eles dormem mesmo. Mas eles não aprenderam, o maiorzinho vai dormir lá no fundo, vai dormir no carro. Por quê? Porque você não mostrou para eles que isso de fato é importante. Isso de fato é o essencial na vida das crianças, na nossa vida. Porque nós somos referência a respeito de quem é Deus para nossas vidas e para a vida deles. Se você não se importar com Deus, o teu filho não vai se importar com Deus. E quando ele chegar numa idade, ele vai se negar, vai se recusar a estar aqui. Ele vai se recusar a buscar a Deus porque ele não viu Deus na sua vida. Vamos voltar nisso. Uma geração prepara outra geração. Amém? Amém. Eu preparei meus filhos,
dele o mal, agora meus filhos prepara meus netos. Então uma geração prepara outra geração. Uma geração que chega, observa a geração que vai. Precisamos nos esforçar em fazer algo melhor. Sermos melhores para os nossos filhos, melhores referências. Em nome de Jesus. José não chegou ao Egito, ao governo do Egito, por acaso. A vida foi preparando, mostrando, irmãos, que a vida é assim. Há dias bons, há dias alegres e há dias difíceis. As tarefas do dia, elas fazem parte da vida. As dificuldades, as lutas e as vitórias fazem parte do dia a dia. E tudo isso é preparação para algo o qual o Senhor nos tem chamado. Veja, como disse, José na casa de Potifar, governou. José na prisão, governou. Foi apresentado ao faraó. Por quê? Porque ele permaneceu. Não se revoltou, não se incomodou, não se indignou, não se revoltou com as injustiças que acometeram contra ele, a justiça dos seus irmãos, a escravidão. Glória a Deus, obrigado. E o que ele faz? O que ele diz? Eu faria isso contra o Senhor? Ele não pensou em pecar contra Potifar, ele pensou em pecar contra Deus. Se a nossa visão, o nosso entendimento, lembrando sempre que o nosso pecado, antes de ser contra as pessoas, nosso pecado é contra Deus primeiro. Aquele que morreu na cruz por nós, daquele que nos amou ao ponto de entregar o seu próprio filho. Nós pecamos contra ele. Ele sabia que não merecia estar na prisão. Ele não sabia que aquele homem que ele encontraria lá na prisão e falaria dele ao faraó estaria ali. Mas era importante e ele precisava estar lá. Às vezes as circunstâncias vão nos levar a lugares que nós não queremos estar, ou nós não merecemos estar. Aqui, propósito e proposta. Entender que sempre haverá proposta, mas também sempre haverá um propósito do Senhor. Escolha sempre o propósito do Senhor. Esteja debaixo no propósito do Senhor. Se procurarmos entender o mundo apenas com os nossos olhos, com a nossa mente, nós estaremos limitados apenas àquilo que nós vemos, estaremos limitados apenas àquilo que nós compreendemos. Mas se buscarmos em Deus e com a mente de Deus, com os olhos de Deus, buscar entender, nós faremos a vontade de Deus e agiremos por fé e não por vista. E quando agimos por fé, como esse jovem fez, iremos um lugar muito além daquilo que eram as nossas expectativas, lugares muito além do que nós poderíamos alcançar. Você acha que se José tivesse saído lá da casa do seu pai, descido por conta própria ao Egito e falasse com o faraó e faraó, eu tenho um plano aí, vamos governar isso aqui, eu vou te ajudar a arrumar essas coisas, você acha que ele teria conseguido? Teria subido a posição que ele assumiu? Não. Por quê? Não é assim. O propósito de Deus é diferente. Amém? Então, às vezes, não é aonde você quer chegar, não é como você quer fazer, é aonde Deus quer te conduzir, e o que Deus quer fazer. Gênesis 46, finalizando, Gênesis 46, versículo 5. E levantou-se José de Berseba, e os filhos de Israel levaram a seu pai Jacó, e os seus meninos, e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram do Egito Jacó e toda a sua descendência com ele, e os seus filhos e os filhos dos seus filhos com ele, as filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou consigo ao Egito. Amém? Amém? Toda aquela geração foi salva pela obediência de José. Aleluia! Uma geração pode ser salva pela sua obediência. Amém.
ser desobedientes. Toda a estratégia do inimigo é te fazer desistir, te fazer errar o caminho, é te tornar pesado ao ponto de atrasar. Circunstâncias que às vezes não era a vontade de Deus, não era do plano de Deus, e vai tornando a sua vida pesada, vai trazendo dificuldades, você não consegue desenvolver, você não consegue andar, não consegue caminhar, porque você saiu do propósito, você se permitiu se desviar. E quando você volta para o caminho, você traz cargas contigo, você traz experiências contigo que dificultarão você de alcançar o alvo que o Senhor tem chamado. Então, evite as distrações. Entenda que você está sendo preparado, irmão. Principalmente vocês jovens, vocês estão sendo preparados. Não fuja dos seus problemas. Não deixe problemas que você pode resolver hoje para serem resolvidos depois. Problemas também podem crescer. Problemas podem se agravar. Então, resolva os seus problemas. Tudo esse é treinamento de Deus para você. José resolveu os seus problemas. Ele manteve a fé. Se assentou no trono abaixo do faraó. Quanto antes você enfrentar os seus problemas e quanto antes você fazer aquilo que é a vontade de Deus, mais rápido você receberá das bênçãos e alcançará o seu propósito. Amém, amados? Amém. Então se dedique, busque, não se distraia, não desista, não se desvie. Olha a Deus, eu profetizo que em nome de Jesus, vocês jovens alcançarão prosperidade. Amém? Amém? Em nome de Jesus, vocês alimentarão a muitos, vocês farão ainda grandes obras para o nosso Deus. Toma posse dessa profecia, toma posse dessa bênção do Senhor. Haja debaixo da graça de Deus. Amém. Os seus filhos vão prosperar. Amém? E os filhos dos seus filhos alcançarão os céus. Aleluia. Eu sou testemunho pela sua fidelidade. Amém. Glória a Deus. Não importa quem foi seu pai, o que importa é o pai que você vai ser para o seu filho. Começa a partir de você. O que Deus vai fazer no meio da nossa descendência. Amém? Glória a Deus. Agradeço a Deus mais uma vez pela atenção, a igreja pela atenção, ao pastor pela confiança e a Deus pela oportunidade. Muito obrigado que essa palavra possa permanecer falando aos seus corações. Em nome de Jesus. Muito obrigado.